Universidade Rinode, áudio da semana. Quais objetivos e metas você já alcançou este ano? Com a Imperial Diamante Kelly Rodrigues, do Sistemas Gigantes. Olá, meu nome é Kelly Rodrigues, sou Imperial Diamante do Grupo Rinode e é com muito orgulho, com muita alegria que eu venho aqui retribuir ao convite da Universidade Rinode para contar um pouquinho da minha história de uma maneira resumida, mas espero que contribua de alguma maneira para inspirar ou para ajudar alguém a tomar a decisão de fazer esse negócio de uma maneira muito profissional. Então, meu nome, mais uma vez, Kelly Rodrigues, tenho 43 anos, nasci em São Paulo, capital, no bairro do Tatuapé. Há 20 anos já eu moro na Moca, um bairro próximo. Eu nasci numa família muito simples, né? Porém, com pais que me ensinaram valores que eu considero minha maior riqueza, né? Valores como palavra. Meu pai sempre dizia pra gente que um papel que você assine tem um valor legal, mas a palavra que você dá para uma pessoa é o que realmente vale. Então, jamais descumprir uma palavra, uma promessa que você faça, né? Resiliência, perseverança, honestidade, humildade, trabalho, família, são valores que sempre eu tive na minha infância. Vi minha mãe cuidar de um lar que não tinha luxo, mas que tinha muita limpeza, muito carinho, muito amor. E eu trago isso com muito orgulho no meu coração, né? No dia do meu aniversário de 14 anos, o meu pai, ele faleceu. Ele foi jogar futebol, teve um infarto e morreu na quadra jogando futebol com 36 anos. Minha mãe, então, fica viúva com 34 anos, eu 14, meu irmão 11. E minha mãe precisou voltar para o mercado de trabalho. Ela até então tinha optado por ser dona de casa. E ela então volta com a necessidade de prover, né, para nossa casa. Porque o meu pai não tinha programado a partida dele, nem tampouco a aposentadoria dele. E a gente ficou totalmente desprotegido nesse quesito financeiro. E minha mãe foi à luta. Foi prestar concurso, trabalhou na Telefônica há muitos anos. E eu, 2 dias após meu pai morrer, também fui procurar emprego, porque eu vi ali que a minha mãe ia passar necessidade. A única coisa que eu sabia fazer era dançar. Eu fiz balé muitos anos, então fui dar aula de balé. E comecei com 14 anos, então, a trabalhar, né? Com 17 anos eu decidi entrar na faculdade, né? Prestei vestibular, consegui uma bolsa. A faculdade, o curso era processamento de dados que eu fiz, minha formação, né? O valor da mensalidade eu lembro até hoje, era R$260. E o meu salário nessa época, eu era recepcionista de uma imobiliária e o meu salário era R$240. Então, mensalidade da faculdade, R$260, meu salário, 240. Eu tinha os vale transportes, né? Então, eu saía de manhã de casa com 2 marmitas na mochila, né? Uma bolsa, uma mochila nas costas, 2 marmitas, o material da faculdade. E eu, então, pegava o primeiro passe que eu tinha do dia, ia para o trabalho, almoçava a marmita, chegava no final do dia, todo mundo ia embora, eu ia de novo para o refeitório, comia a segunda marmita igual a do almoço, pegava o meu segundo passe e ia para a faculdade, né? Estudava e quando era mais ou menos 11h15 da noite, 11h30, 11h15, eu pegava o último ônibus, aí tinha que ser com o meu dinheiro, né? Esse último ônibus tinha que ser com o meu dinheiro para eu voltar para casa. Esse dinheirinho que me sobrava aí, dava para eu pegar essa condição de volta para casa por uns 15 dias. Os outros 15 dias eu já não tinha mais dinheiro, então eu tinha que voltar a pé. Voltava a pé, chegava em casa mais ou menos 00:30, 15:45 da manhã, tomava um banho. Se eu tinha trabalho, prova no dia seguinte, eu ainda ficava até mais ou menos umas 3:30, 4 horas estudando para acordar de novo às 6 e voltar para trabalhar. Então, essa foi minha vida durante aí 2 anos, né? E foi muito cansativo, mas esse foi um período onde eu aprendi
a fazer o que tem que ser feito mesmo com cansaço, mesmo se não são coisas que eu gostaria de fazer. É uma fase da minha vida que eu entendi a diferença de ser criança e adulto, sabe? Porque criança faz aquilo que quer, né? Que criança, quando ela não quer fazer alguma coisa, ela chora, ela esperneia, não faz, né? Ela não entende que precisa fazer algumas coisas, né? O adulto não. O adulto, ele precisa entender que algumas coisas ele precisa fazer, independente de ele gostar ou não. E aí foi essa fase que pra mim essa ficha caiu, né? De que eu teria que fazer coisas que não eram só lazer, só prazer, só o que eu queria, o que eu gostava, mas sim o que era preciso pra eu chegar lá, pra eu colher aquele resultado que eu tava querendo colher, né? Então, assim foi. No meio da minha faculdade, eu sofri um acidente de carro e eu fraturei o meu braço em 22 lugares, mas eram mais do que fraturas, eram esmagamentos múltiplos no braço. E na hora que eu cheguei no pronto-socorro, que eu fui avaliada ali, o plantonista disse que provavelmente eu teria que amputar o meu braço. E aquilo foi um choque para mim. Eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos. Bom, fui transferida de hospital, tive a sorte de cair nas mãos de um grande ortopedista, o CRM dele era 210, ele estava se aposentando naquela semana e ele decidiu que minha cirurgia seria, assim, um caso que ele ia querer fazer, operar e fazer ter sucesso, para tipo como se fosse um coroamento da carreira dele, né? E aí ele ficou comigo lá, horas e horas e horas nessa cirurgia, e ao acordar eu não sabia se eu tinha meu braço ou não, braço direito. E foi um momento assim, onde aí cai a ficha, né, de valorizar aquelas pequenas coisas, né, um braço, nunca eu pensei em agradecer por meu braço. E naquele momento eu bati a minha mão esquerda assim no peito e super receosa de tocar no meu braço direito e ter ali só um pedaço e não meu braço todo, né? E lembro que eu fiquei nessa situação de ir buscar, tocar o meu braço por horas, assim. Até que eu criei coragem e fui com a mão e meu braço estava lá. E eu prometi, fiz uma promessa antes da cirurgia, de que se eu ficasse com esse braço, que eu ia fazer alguma coisa com ele, eu sempre ia usar esse braço, fazer valer a pena eu ter ficado com ele, sabe? Uma promessa para Deus. Deus, deixa esse braço comigo aqui que eu vou fazer valer a pena. E ele deixou, né? Depois eu fiz ainda mais 4 cirurgias. A promessa era de que eu não tivesse movimentos nesse braço. Eu tenho movimentos completos, eu só não estico ele totalmente, nem dobro ele totalmente. Tem uma limitação de extensão e flexão do braço que é imperceptível, né? Só quando a pessoa observa, olha, mas eu passei então a jogar tênis, né? Eu escolhi o esporte tênis para usar esse braço e eu jogo. Tem 20 anos que eu pratico atividade de tênis como hobby, compito, né, em torneios e dessa forma eu procurei assim retribuir para Deus essa bênção de ter podido ficar com o meu braço. Então meu hobby tênis é uma promessa. E assim foi, né? Eu me casei muito cedo, com 18 anos eu me casei, tive 2 filhos, o Guilherme e o Vinícius, um tem 21, outro 19 anos hoje. Fiquei 20 anos casada, hoje não sou mais, mas sou muito amiga do meu ex-marido, do pai dos meus filhos, e muito grata por tudo que nós vivemos e construímos juntos. Aí me formei, né? E aos poucos eu percebi que eu não tinha muito perfil não para ser funcionária, que eu queria resultados muito maiores na minha vida e que não ia ser um salário ou uma função que ia me trazer, nem era o resultado financeiro, mas o estilo de vida que eu gostaria de ter, sabe? Então logo eu passei a eu trabalhava no jornal, né, no Estadão, depois na Folha de Vila Prudente, que era um jornal de bairro. Eu era arte finalista, depois fui diretora de arte. E trabalhando ali, eu logo comecei a pegar uns freelancers para fazer de bico em casa, né? E foi a época que lançou a internet no Brasil.
Então eu comecei a me especializar nessa área, fazer site no bloco de notas, no TXT, em HTML puro, digitado, e era uma coisa que estava nascendo, que estava começando. E aí eu comecei, um cliente indica o outro, que indica o outro, que indica o outro. Quando você é correto, né? Quando nós somos pessoas honestas, corretas, as coisas elas proliferam, né? Uma pessoa fala para outra, que fala para outra, e a gente sabe muito bem como isso funciona, né? E eu comecei a ter os meus clientes, isso foi aumentando, a internet foi ganhando seu espaço, as pessoas foram entendendo que isso era o futuro, e logo eu montei um pequeno escritório, era eu e mais 2 pessoas, e aí aquilo virou uma agência, e essa agência eu tive por 18 anos da minha vida, chegou a ter 33 colaboradores, e eu amava o que eu fazia, fiz mais 4 pós-graduações, especializações na área, dava palestras, cursos, fui professora, e eu trabalhava muito, só que chegou um momento ali com família, marido, 2 filhos, saúde, cuidar da beleza, do peso, eu dei uma surtada, sabe? O estilo de vida que eu tava levando já não era aquele que tava me fazendo feliz. E aí não bastava todo o dinheiro que eu ganhava, sabe? Aquele estilo de vida que eu tava tendo não estava me fazendo feliz. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia, todo dia, final de semana. Quando viajava, levava laptop. Quando caía um servidor, era 1 milhão de clientes me ligando, funcionários, enfim. Eu não tinha paz, eu não tinha qualidade de vida, eu não tinha tempo de qualidade com a minha família. E aí eu percebi que era isso que eu queria ter mais liberdade. Liberdade, aprendi assim que liberdade não é o quanto você ganha, o quanto você tem de dinheiro, mas o estilo de vida que você leva. E eu queria isso pra mim, sabe? Eu tinha essa dor de querer trabalhar menos e poder manter o meu estilo de vida, poder olhar para o futuro e saber que um dia eu ia poder parar de trabalhar e o que eu ia ter construído ia manter o meu padrão financeiro. E eu não tinha isso. Eu realmente eu construí um pequeno negócio, e esse negócio ele só performava com as minhas horas pessoais. Eu era uma escrava do meu próprio negócio. Foi quando eu conheci o marketing de rede, né? Conheci o marketing de rede em 2014. Uma empresa americana, amigos do tênis me mostraram, e eu só entendi 2 coisas: que eu, trabalhando no meu tempo livre, cadastrando 2 pessoas, eu ia ficar livre financeiramente. Eu, racionalmente, programadora que sou de formação, eu não acreditei nisso, sabe? Só que o meu desejo de mudar e de conquistar a liberdade financeira era tão grande que eu quis acreditar. Eu agradeço a minha ingenuidade daquele momento de acreditar que, cadastrando 2 pessoas, eu ia ser livre financeiramente de 2 a 5 anos. E não era bem assim, né? A oportunidade era totalmente inadequada para o perfil do nosso país, enfim. E eu fiquei 8 meses lá. Minha primeira caseira, eu cadastrei 12 kits máximos lá, que seria o nosso kit top aqui, né? Então fiz uma caseira, foi 14 pessoas, eu cadastrei 12 kit tops na hora. Então eu tive até um sucesso, mas não estava preparada para ensinar essas pessoas, porque nem eu entendi ainda o modelo, né? Então foi totalmente passional, emocional minha ação, né? Em cima daquela oportunidade. Ninguém conseguiu fazer nada, e realmente foi uma coisa que passou pela minha vida. Eu entendi, eu acreditei, mas não fez realmente diferença, né? Em sentidos financeiros, em realmente perspectiva de mudança de vida. 8 meses depois, né? Tudo que eu tinha ganho ali era o entendimento do modelo de negócio, né? Algum dinheiro, sim, nunca tive prejuízo financeiro, mas não era o que eu queria, né? Eu não queria. O que eu queria era muito grande, era construir algo para ter liberdade, e não era ali claramente que eu ia conseguir, né? Alguns amigos começaram a trabalhar na Rinodê, no grupo Rinodê. Eu fiquei curiosa e pedi para conhecer a oportunidade. Entendi que
que realmente tinha relevância para a população, para as pessoas do nosso país, que tinha realmente condições de qualquer tipo de pessoa ter resultados e poder sim melhorar ou mudar a sua vida através da oportunidade, e decidi mais uma vez começar. Graças a Deus, eu não desisti, eu me dei mais uma chance. E comecei dessa maneira muito mais embasada, muito mais ensinável, muito mais com os pés no chão, muito mais preparada, né? E em 1 ano e meio eu atingi a graduação de triplo diamante, né? Nesse momento, o meu bônus já girava em torno de R$85 mil por mês. Eu decidi vender a minha agência. Então, eu me tornei triplo diamante fazendo esse negócio no meu tempo livre. Vendi minha agência e aí, por 2 anos e meio, eu nunca deixei de ser paga como triplo diamante, né? Só que eu travei nessa graduação. Por quê? A pessoa que eu era me levou até o triplo diamante. Para eu ir além, eu precisaria tomar a decisão de mudar, de melhorar. Porque cabe no seu bolso aquilo que a sua mente aceita. E minha mente não aceitava mais do que aquilo que eu tinha atingido, a graduação de triplo. E aí eu passei por um processo gigantesco de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de ego, encontrar o meu propósito, perdoar. Tive que ter humildade de pedir ajuda, né? Eu lembro que numa convenção, eu ali sentado, olhando os novos imperiais, e todo mundo me dizendo, poxa, você tá pronta para ser imperial. E de alguma maneira eu não estava, senão eu estaria no palco sendo reconhecida. Aí eu chamei o Emerson Vamondes, do Instituto Evoque, né? E pedi ajuda para ele. Falei, Emerson, eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma pessoa que entenda de pessoa, e você encontra aqui o que tá me travando, onde eu tô me sabotando, no que eu tô acreditando e me apoiando que tá me limitando, e eu preciso de você. E aí eu entrei num processo de coaching com o Emerson, e na 6ª sessão eu bati imperial. Não cheguei nem ao final das 12 sessões. Na 6ª sessão de coach com o Emerson, eu me tornei imperial diamante. Fui reconhecida no Allianz Parque. Foi um dia, assim, incrível, que eu jamais vou esquecer na minha vida. E muito mais do que o resultado financeiro, foi a pessoa que eu me tornei, sabe? Foram mais de 3 milhões em bônus acumulados, já 16 viagens, 2 carros, uma BMW, uma Evoque. Mas o meu maior ganho é a pessoa completamente transformada que eu me tornei. E, mais do que isso, que eu continuo me tornando. Porque antes de fazer multinível, sabe? Eu me acomodava naquilo que eu tinha alcançado e achava que era o suficiente. Hoje não. Hoje, assim que eu percebo que eu cheguei num lugar que foi uma meta que eu tracei, eu já desenho a próxima, porque eu entendi que se eu tô viva e se Deus me dá esse dom da vida, essa oportunidade de viver, eu tenho que usar isso para contribuir com o mundo, com as pessoas. E assim, acho que isso é o meu propósito, sabe? Olhar para as pessoas, dizer para elas que elas podem, que elas merecem, que elas conseguem, ajudá-las a enxergar além e acreditar e sonhar, porque a vida é tão linda, tão linda, tão linda, tão maravilhosa, pra gente se contentar com aquilo que a gente já conquistou. E não é no sentido de sempre estar pensando em bens materiais, eu tô dizendo de contribuição com o mundo mesmo, sabe? E essa fagulha de amor e de luz e de divisão para multiplicar na vida das pessoas, ela nasceu dentro de mim com esse negócio, e esse é o meu maior ganho. Então fica aqui a minha breve história, os desafios que eu passei, os grandes enfrentamentos que Deus colocou na minha vida, como a morte do meu pai, como um grande acidente de carro, e, enfim, as grandes transformações, os grandes momentos de ruptura que Deus colocou na minha vida para me fazer uma pessoa melhor. Então eu não sei se você está num momento de alta ou de baixa na sua vida. Saiba que os momentos de baixa
eles são molas propulsoras para te colocar lá no topo, que é o lugar que você merece. Você nasceu para ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa que transborda na vida da outra. Então, sempre que você não tiver realizando esse propósito de transbordar na vida do outro, eu tenho certeza que a vida, Deus, o universo, vai colocar no teu caminho uma situação de baixa para que você possa usar isso de trampolim, sair da sua zona de conforto e se tornar uma pessoa melhor para transbordar na vida daqueles que passarem pela sua vida, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam enxergar o quão essa oportunidade é maior do que ganhos financeiros, do que realizações. Não que isso não seja importante, é muito bom, né? Ter um carro confortável, seguro, uma casa boa, confortável para sua família, poder pagar bons estudos, plano de saúde, viagens incríveis, poder viajar e ficar no melhor hotel, dormir na melhor cama, comer coisas incríveis, experimentar, poder ajudar as pessoas. A gente ganha dinheiro para 3 coisas, né? Para manter o nosso padrão de vida, né? Pagar as nossas contas, para a gente realizar sonhos e para ajudar pessoas. Então, não morra antes de fazer essas 3 coisas com o seu dinheiro, com o seu potencial de ser próspero, né? Manter o seu padrão de vida em primeiro lugar, depois realizar os seus maiores sonhos e depois ajudar as pessoas. Para tudo isso a gente precisa de dinheiro e para tudo isso tem a nossa oportunidade de negócio, que é maravilhosa, e que enquanto você vai correr atrás de tudo isso, ela vai te transformar numa pessoa melhor, numa pessoa que pode, com certeza, dividir para multiplicar e transbordar na vida dos outros, tá bom? Encerro aqui o meu depoimento, um pouquinho da minha história, e a gente se vê, com certeza, nos melhores destinos desse mundo e no caminho até o topo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Falou aqui Kelly Rodrigues, Imperial Diamante do Grupo Rinodê. Você acabou de ouvir o áudio Quais objetivos e metas você já alcançou este ano? Com a Imperial Diamante Kelly Rodrigues do Sistema Gigantes.